Boa noite, gente linda. Aqui mais uma vez, falando sobre os ensinamentos de Jesus através do Novo Testamento, que é um dos livros que pertencem à chamada Bíblia Sagrada, né? Então nós estamos aí trazendo hoje no Evangelho de Lucas, do capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 12. Então Lucas vem trazer para nós um ensinamento muito bonito de Jesus a respeito desse tema. Não devemos temer os homens. A minha fitinha, né, minha faixinha que eu coloco aqui, que eu acho que nem dá para vocês lerem, de tão pobrezinha que é, eu errei os versículos e tive que consertei com canetinha mesmo, que eu faço no computador. Mas até voltar lá, ligar, aí eu consertei hoje aí os versículos que eu havia errado. É do versículo 4 ao versículo 12. Estou com a voz embargada, estou com um pouco de falta de ar hoje, e são 5 horas da manhã e eu não dormi até agora. Essa noite é uma das noites do tormento, das visões tenebrosas que não me deixam dormir mesmo. Então fico lá revirando na cama, a coluna começa a doer, virar de lado. Ao invés de ir ler um livro ou ver um filme, que eu sempre vou para a sala ver um filme, pensei comigo, gente, para tirar meus olhos estão até inchados de chorar, para tirar essa impressão de dentro de mim, por que não ir lá gravar agora, né? Aí, o que tem? Posso gravar durante o dia, qualquer hora que eu quiser. E essa é a hora mais silenciosa das ruas. Aqui perto não tem barulho de carro. E é a hora mais silenciosa que está todo mundo dormindo. Por que não gravar agora? Então estou aqui com esse título que eu acho fantástico. Não devemos temer os homens. E Jesus começa a dizer para a multidão. Tinha no versículo anterior do mesmo capítulo, Jesus aqui, ele coloca, Lucas aqui coloca que ajuntou-se em torno dele milhares de pessoas. E ele está dizendo para essas milhares de pessoas, e para mim, e para você e para todos nós. E digo-vos, amigos meus, e é muito lindo quando Jesus nos chama de amigos, né? É muito bom ser amigo de alguém, aquele amigo fiel, né? E vos digo, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Jesus aqui está falando de encarnado matando encarnado. Aqueles que matam o corpo e depois não tem o que fazer. E é isso mesmo, matou, acabou aquele corpo, agora vai ser sepultado, pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. É o máximo, é o pico da ruindade, da crueldade, matar um ser humano, né? Então, não tem mais o que fazer com aquele corpo. No versículo seguinte, vocês vão notar que ele muda a conotação e ele vai aqui se referir a desencarnado. Olha só. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Porque se alguém vai ser assassinado, ele não deve mais temer o assassino, porque ele já está morto. O assassino não pode fazer nada com ele. Concorda? Ele agora está em espírito, no mundo dos espíritos. É uma outra dimensão. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. 2 pontos. Não, desculpa, ponto e vírgula. Temei aquele que depois de matar tem
poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então, Jesus está nos mostrando que encarnado pode, né? Consegue, vamos colocar a palavra consegue, matar encarnado. Mas desencarnado também pode. Temei a esses, que além de matar, leva aquela criatura, aquele espírito para o inferno, para as trevas, para os abismos, para os umbrais, né? Então, é um versículo que nos mostra o poder que esse espírito das trevas tem. Ele pode ter influenciado o assassino para matar aquela pessoa, aquela criatura, e ainda pegar esse chamado, né, morto, que é o espírito, que está mais vivo do que tudo, do que matéria, do que tudo, e ainda levar para o inferno. Esse nós devemos temer. Vocês estão notando que eu estou com a voz mais baixa hoje, porque como ficou todo mundo dormindo lá, eu pensei, não vou poder falar tão alto, sei lá se eu vou acordar esse povo aí, né? E aqui é aquele versículo que às vezes a gente tem que pensar para poder entender. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? É a época dos sacrifícios, né? Os cambiadores levavam os pássaros, os pombos e outras aves mais para ser vendido lá na porta do templo para ser degolado, para derramar o sangue para o pessoal aí do alto, Javé e seus anjos. Eles vinham aurir essa substância desse sangue. É para isso que é sacrifício. É para sugar o plasma sanguíneo. Então, os cambiadores ganhavam dinheiro vendendo esses pássaros. 2 ceitis. O que é o ceitil? É a moeda a menor das moedas. Vamos comparar hoje a nossa moedinha de 1 centavo, que a gente nem vê mais, né, gente? Moedinha de 1 centavo. Então, Jesus aqui está citando uma coisa que acontecia na época. Acontecia? Acontece ainda. Bodes, cabrito, galinha, até boi, bezerro. E tem muito sacrifício, mas não é só animal não, tá? Não é só animal não. Tá lá no Google, abertamente lá no Google, o que se faz nesses templos, sei lá se eu chamo isso de templo, né? Por aí. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Então, mesmo vendendo esses pássaros para ser sacrificado, não está esquecido de Deus. Tudo é criação divina. Gente, Jesus aqui está falando de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ele não está falando de um embusteiro que tomou o lugar de Deus há milênios e milênios atrás, não, né? O tal do Javé, ou Jeová, ou vários outros nomes que eu já citei para vocês. Tem esses nomes todos explicadinhos no livro que eu estou aí já praticamente lançando, viu? E nenhum deles está esquecido de Deus. Então Jesus aqui está dizendo para a gente não temer. A gente temer aquele que além de matar leva para o inferno. Mas mesmo assim não estamos esquecidos de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, Jesus está dizendo todos os fios, né, dos cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus nos conhece na intimidade. Ele conhece todos os seus filhos. Sejamos mineral, vegetal, animal ou hominal, a fase hominal. E também depois de desencarnado.
Deus conhece todos os seus filhos. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mesmo que se venda aqui na porta do templo, né? Lá na sinagoga acontecia muito isso, de vender os pássaros para serem sacrificados. Mesmo que sejam muitos passarinhos, Jesus está nos valorizando, que nós temos muito mais valor perante Deus do que esses muitos passarinhos. Apesar de que antes ele fala que Deus também é o Criador, é o Pai dessas criaturinhas inocentes. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, todo aquele, né, que confessar é dizer quem é Jesus. O que Jesus fez? O que Jesus pregou? O que Jesus ensinou? Quantos ele curou? Quantas maravilhas, quantas verdades que ele disse. Quanta forma de dizer para transformar as nossas vidas. Então, ele aqui está mostrando que todo aquele que segui-lo, que confessar, que falar dele, né, que contar os feitos dele, ele também confessará esse diante dos anjos de Deus. Quem são os anjos de Deus? É todo aquele trabalhador da seara do bem. É todo aquele que já não faz mais o mal, não leva para o inferno, não leva para as trevas, não leva para os abismos, leva para a luz, para a chamada vida eterna que Jesus tanto fala dela. Então, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Negar a Jesus, né? Não querer Jesus na sua vida. E o que ele vai fazer? Ele vai negar também. Você está fingindo que ele não existe, né? Jesus não existe, não quero saber dos ensinamentos de Jesus. Então ele também vai negar, porque ele não tem onde mexer com essa criatura. Porque quando Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é através dele, é através dos ensinamentos dele. Foi a única criatura que dividiu as eras. Foi a única criatura que num tempo tão maluco como foi o tempo dele, tão atrasado há 2024 anos, apesar de que tem muita coisa hoje que eu considero até mais atrasada, tá? Muita coisa. É a única criatura que veio falar do amor. Veio falar que o amor cobre uma multidão de pecados. Veio trazer ensinamentos assim extraordinários, né? Não façais aos outros o que não quereris que os outros vos fizessem, e por aí afora, sobre o amor, sobre a mansuetude, sobre ser pacífico, sobre ser amoroso, perdoar as ofensas e muitos outros ensinamentos maravilhosos que vararam esses 2024 anos e estão aí, muito deturpado, mas estão aí até hoje. Olha lá para trás quantos que ficaram esquecidos na história. Só lembrados aí em livros e as suas biografias, os seus feitos para o mal, se mataram muito, se provocaram guerras, igual a Primeira e a Segunda Guerra. São lembrados às vezes em aulas de história, mas Jesus não. Jesus é lembrado por aquilo que ele trouxe, não é, vamos dizer, a pessoa só. É o exemplo que ele deixou. E olha que Jesus não escreveu nada. Nós temos notícia de que ele escreveu através de Maria Madalena, de André, de Natanael, Felipe e
porque ele, depois de desencarnado, ele voltou no seu corpo chamado ressurrecto. Ele ressuscitou, ele volta com aquela aparência, com aquele corpo, né? Não o corpo de carne, mas como eu já expliquei para vocês, nós temos outro corpo, e esse corpo se parece com esse aqui. Então Jesus aparece aos discípulos e começa a ditar um monte de ensinamento que ele em vida foi impedido de falar. Até o crucificaram para calá-lo, né? Para ele ficar calado. Então, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Como que a gente poderia classificar quem é esse Espírito Santo? É o Cristo, é Jesus além da matéria. É o sistema crístico que a gente tem que estudar para entender. É Jesus agora na sua forma de luz. É Jesus Espírito Santo. É Jesus fora do corpo, fora da matéria, fora das injunções do plano material. Então, quem blasfemar não será perdoado. Ninguém tem essa capacidade de ver Jesus na sua grandeza. Se ele aqui já era grande, imagine ele fora desse impedimento da matéria, porque a matéria é um cárcere, é uma prisão. Fora da matéria você volita, e volitar é tipo voar, só que com o corpo ereto, tá, gente? Não é deitado igual o super-homem, não. É em pé. Você não precisa andar. Aliás, perna acaba até ficando um pouco desnecessária lá no mundo espiritual, porque você desliza pela atmosfera do ambiente onde você está e pelo poder do pensamento, em fração de segundo, você está lá na outra extremidade dos planetas, dos mundos, ou aqui do planeta Terra. Então, a grandeza de Jesus fora do corpo é o Espírito Santo. E não é só Jesus, todos nós temos. Todos nós estamos aqui na matéria, mas a gente tem um outro corpo que Paulo chama do corpo de glória, corpo celeste, corpo incorruptível. Ele dá 4 nomes, já disse para vocês. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dá uma olhada lá que Paulo fala desse corpo. É o corpo incorruptível, é aquele que não se corrompe. Aqui a gente se corrompe, lá não. Quem está na luz. Agora, quem está no processo de trevas se corrompe a todo momento, seja aqui como lá. Aí que é o chamado inferno, que é o chamado abismo, que é o chamado buraco negro, chame do nome que quiser, né? E cada um de nós vai para onde a gente tem uma certa aptidão para ir. Se a gente quiser conhecer a gente depois da morte do corpo, é só a gente olhar para a gente agora, as tendências que nós trazemos. E quando vos conduzirem às sinagogas, ele está falando para a multidão, quando te levarem perante os doutores da lei lá nas sinagogas, aos magistrados, aos juízes, aos promotores, aos advogados, aos homens que se acham, né, os generais, os reis, os importantes.
aqueles que desprezam a humanidade de modo geral, principalmente os simples e os mansos, os puros de coração, como são odiados nesse planeta. Todos. É só olhar para trás aqueles que passaram aqui e que trouxeram esses ensinamentos fantásticos, como sofreram. Gente, como Francisco de Assis sofreu na mão da Igreja Católica. Como que discriminou aquela pobreza de Francisco de Assis, né? Um João, um Mandela, um Martin Luther King. Sim, nós tivemos grandes, né? E Mahatma Gandhi, Madre Teresa. Quem se lembra da história belíssima de Irmã Dulce? Como foi desprezada pela igreja, como foi desprezada pelos ricos. Um Chico Xavier. Chico Xavier chegou a ser preso, gente. Preso na cadeia mesmo. Ficou poucos dias, mas foi preso. E quantos outros que já passaram por aqui e sofreram, né? Então, quando vos conduzirem às sinagogas, é aqueles doutores da lei que logo vão apontar o dedo, né? A gente vê muito isso, né? Nos padres, pastores, dirigentes de terreiro de umbanda, dirigentes de centro espírita apontando o dedo, apontando nossos erros, nos caluniando. E tem demais por aí. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades. Potestades é aqueles que já estão evoluídos, cheios de luz, mas que ainda julgam a humanidade. Julgam, condenam e executam. Não tenho dúvida disso. Não tem. Os arcanjos, por exemplo, são dirigidos pelo Javé. Dirigidos. Então, assim, Jean Val Elan chama eles de abelhas, que obedecem à abelha rainha. A abelha rainha é esse chamado Javé aí, que se colocou no lugar de Deus. Vê se Deus manda matar, vê se Deus manda fazer guerra, vê se Deus manda abusar de criancinha. E lá no Velho Testamento está cheio disso, queimar, matar, degolar. Deus não é de guerra, Deus não é de sangue, Deus é de amor, Deus é de luz, porque Deus é espírito. Deus é verdade, Deus é pureza, é puro amor. Então, quando vos conduzirem a essas potestades, que te colocar o dedo e te julgar para te condenar, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Não fica com medo, não. Essa proteção que vem do alto, de Deus, nosso Pai, o verdadeiro, né, o Deus de amor, Ele vai nos intuir nesse momento através do Espírito Santo. E nós não devemos ficar preocupados. O que eu vou responder? Como que eu vou agir com essa calúnia, com essa injustiça que eu estou sofrendo, né? Não fiquei solícito, ou seja, não fica solicitando, apavorado com o que você vai dizer a hora que te perguntarem, porque eles fazem pegadinha, eles fazem perguntas capciosas para nos pegarem em algum erro. Não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Tá vendo? Aquilo que a gente colocou. Então, nós, quando temos essas intuições, engraçado, está passando pela minha cabeça que eu devo falar isso, que eu devo falar aquilo. Tem gente que chama de estalo, me deu um estalo.
Uma vez conversando com um espírito, lá onde eu trabalhava, com os espíritos, os médicos chamados curadores, ele disse: Regina, nós somos chamados de um monte de coisa, nós somos chamados de estalo, de treco, me deu um treco aqui. Nós somos chamados de pensamento, nós somos chamados de, até mesmo de acaso, como diz aí a música, eu acho que é do Cazuza, né? O acaso vai me proteger. Então, não existe acaso. Essas intuições, elas chegam. É só a gente perceber, a gente acreditar que isso pode acontecer. Na hora que estivermos nesse momento crucial das nossas vidas, frente a esses julgamentos, a esses processos que muitas vezes a gente sofre, e essas calúnias, essas fofocas que fazem contra a nossa vida. Porque as pessoas, de modo geral, não gostam da nossa luz. Não. Então fazem isso mesmo. Então Jesus aqui está dizendo que não devemos temer os homens, porque as pessoas são às vezes dotadas de inveja, ciúme e principalmente a chamada vingança. Mas agora eu vou contar uma pequena história que fala da inveja. Existiu um vagalume, vocês conhecem vagalume? Que acende aquela luzinha, é a coisa mais engraçadinha que existe na natureza. E esse vagalume vivia sendo perseguido por uma cobra. Onde ele ia, a cobra estava atrás dele. Onde ele passava, estava a cobra lá olhando para ele. E ele sempre piscando a sua luz, principalmente na escuridão da noite. Se a gente olhar para as matas, está sempre aquelas luzinhas acendendo, é muito lindo. Adoro ver vagalume no meio da matinha, assim, sabe? No meio do mato, entre as árvores, piscando a sua luz. Mas a cobra estava lá. E um dia o vagalume cismou de perguntar: eu vou inquirir essa cobra, eu vou perguntar para ela. E perguntou. Chegou perto dela e falou assim: cobra, me explica, por que você me persegue? Eu não pertenço à sua cadeia alimentar. Você não vai me comer. Eu pertenço. Você não se alimenta de vagalume. Por que você me persegue? E a cobra, com aqueles olhos esbugalhados, meus filhos chamam de olhos de tandera, ela vira para o vagalume e responde: eu não suporto a sua luz. Está aí a pequena história. Entenderam? A inveja. Inveja do que nós fazemos, inveja que a gente dá um prato de comida, inveja porque a gente participa de um movimento social, inveja porque a gente participa de um mutirão para melhorar a fome, inveja de um padre Júlio Lancelotti pelo que ele faz. Meu Deus, o homem já teve tantos processos em cima dele, tão caluniado, e quantos não foram e ainda são, né? Então, eles estão proibindo o padre Júlio Lancelotti de dar o marmitex. Ele tem um conjunto de pessoas que o ajudam, que dão, né, dinheiro, e ele compra, ele paga por esse mantimento. Ele tem pessoas que voluntariamente cozinham esse alimento e ele distribui. E estão dizendo que ele que alimenta o tráfico, porque ele alimenta os drogados, os craqueiros, os viciados lá, aqueles moradores de rua. Então, estão agora querendo impedir ele de distribuir comida. Vê se pode, gente, que coisa louca. É a cobra, com inveja do vagalume, porque o vagalume tem luz. Eu não suporto a sua luz.
Eu quero te trazer para as trevas. Sim. Eu não quero que você tenha misericórdia. Já estou entrando na frase. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque quando um indivíduo desse é sacrificado, estão condenando os inocentes. Imagina se eles prendem o padre Júlio Lancelotti. Imagina se matam. Imagina se judiam dele. Que aperto que ele passa. Gente, eu estou falando dele como exemplo, mas tem tanta gente que faz essas coisas, que faz o bem, a caridade, a misericórdia tem aqui dentro do peito. A misericórdia mora aqui dentro, que é a irmã da piedade, da caridade, do amor ao próximo. É a misericórdia. Vamos ao nosso presente de hoje? Sim, eu não gostei muito não. Eu achei que essa tinta preta, não sei porque ela ficou tão assim, berrante. Mas tem gente que gosta, né? Tá aí essa garrafa nesse estilo mais reto, né? Quadrado. É uma garrafa muito bonita de uísque. E eu coloquei aqui uma cianinha para fazer um alto relevo. Tá aí então o nosso presente de hoje, que você pode fazer como jarra ou somente enfeitar com ela assim. Se você quiser, se você se interessar, tá vendo que eu fiz bolinhas verdes, aqui eu fiz bolinhas azuis. Se você se interessar, pode ligar para mim e vir pegar a sua garrafa para enfeitar seu lar. Que Jesus nos abençoe.